Olá, queridos amigos, tudo bem com vocês? Que alegria estar aqui com vocês novamente para juntos estudarmos a lição da Escola Sabatina. Eu sou o pastor Paulo Dresch e tem sido realmente um privilégio poder compartilhar esses pequenos resumos da lição para te auxiliar aí no estudo da lição da Escola Sabatina na sua casa, para que você possa aí na sua unidade de Escola Sabatina no sábado de manhã estar ali compartilhando o estudo da lição. Para você que não é um adventista do sétimo dia, eu já dei as dicas em alguns temas anteriores para que você possa procurar uma igreja adventista do sétimo dia, e ali no sábado pela manhã nós temos a maior escola bíblica do mundo. Isso mesmo, em todas as nossas igrejas ali, na maioria delas às 9 horas da manhã, no sábado pela manhã, você tem ali o privilégio de fazer parte da maior escola bíblica do mundo, que é a recapitulação do estudo da lição da Escola Sabatina. Nós estamos no segundo trimestre de 2025, nós estamos estudando esse manual aqui, que é como interpretar profecias, como entender ali as alusões, como entender os símbolos, como entender ali as imagens e como realmente interpretar profecias. E é interessante que a lição dessa semana, nós chegamos à lição de número 8, ela traz o título nos Salmos, parte 1. Isso mesmo, ou seja, para interpretar profecias, para que eu possa compreender melhor o livro do Apocalipse, por exemplo, é de extrema importância eu entender que eu preciso estudar um pouco aqui, um pouco ali. E uma das maneiras realmente para entender o Novo Testamento, em especial ali o contexto do livro do Apocalipse, é necessário ir ao Antigo Testamento. Isso mesmo. E para que eu possa interpretar ali algumas profecias, eu preciso ver algumas alusões que acontecem no Antigo Testamento, em especial no livro de Salmos. Isso mesmo, esse livro de poesias, esse livro ali de louvores ao qual o seu povo canta, ora, clama, chora, clama a Deus. É um livro realmente extremamente importante para nós entendermos alguns símbolos que ali estão, para entendermos realmente o que está dizendo ali no livro do Apocalipse. Em especial, relatando sobre o santuário de Deus, sobre o trono de Deus. Na lição passada, nós falamos um pouco sobre como Deus quer habitar no meio do povo, como nós podemos se achegar ao trono de Deus, e dentro deste contexto, o livro dos Salmos é realmente um livro muito importante para nos auxiliar, então, a entendermos melhor ali alguns símbolos dentro do livro do Apocalipse, relacionado, então, a esse santuário, a esse trono de Deus, a estar um dia na presença de Deus. Por isso, a lição dessa semana, ela está realmente fantástica. O verso para memorizar se encontra no livro do Apocalipse, capítulo 14, no verso 1. Apocalipse, capítulo 14, no verso 1, que diz assim: Olhei, e eis que o Cordeiro estava em pé sobre o monte Sião. Com ele estavam 144.000 que tinham escrito na testa o nome do Cordeiro e o nome de seu pai. Eu fiz uma pergunta na lição passada e eu volto a fazer aqui neste momento. É possível realmente estar ali no monte de Deus, estar na presença de Deus face a face? É possível realmente se achegar ao trono de Deus? Na lição da semana passada, nós estudamos ali sobre a visão de Isaías, a qual ele se achega, então, na presença de Deus, no trono de Deus. E é possível realmente isso acontecer? O verso para memorizar já nos dá a resposta que sim, isso mesmo. Aqui existe então um contexto de uma profecia onde relata 144.000 pessoas que estão ali no trono de Deus, na presença de Deus. Mas por que elas estão ali? Como é que elas conseguiram estar ali? O início do verso já responde. Vamos ler novamente o início do verso? O que diz lá? Olhei, e eis que o Cordeiro estava em pé sobre o monte. Ou seja, é possível estar na presença de Deus, no monte de Deus, no trono de Deus. Por quê? Porque está ali também o Cordeiro de Deus. Ou seja, nós só poderemos um dia estar com Deus face a face, estarmos na presença de Deus, termos vida eterna ao lado dele, porque o Cordeiro de Deus que tira o pecado do mundo veio a este mundo, se fez carne, habitou entre nós.
se tornou 100% homem, ainda sendo 100% Deus. Pagou o preço, carregou o preço pelo meu pecado, pelo seu pecado, morreu, foi crucificado, ressuscitou no terceiro dia, subiu ao céu e prometeu que vai voltar para buscar os seus. Ou seja, um dia poderemos sim estar na presença de Deus face a face. Por quê? Porque o Cordeiro de Deus pagou o preço pelo meu pecado e pelo seu pecado. Amém? Louvado seja Deus por isso. Na segunda-feira vamos voltar um pouco mais dentro deste contexto aqui do verso para memorizar, tá bom? Mas vamos agora na parte de domingo, e a parte de domingo diz o nosso sumo sacerdote. É interessante nós notarmos, e aqui vai fazer alguns paralelos, por exemplo, o livro de Êxodo, capítulo 25, aonde Deus chama Moisés a construir ali um santuário. Só que esse santuário não seria ali construído de acordo ao projeto de Moisés. Isso mesmo, seria construído de acordo ao projeto que Deus havia agora mostrado para Moisés. Ou seja, Deus mostra um santuário e Moisés agora construiria um santuário terrestre na semelhança, então, desse santuário apresentado por Deus. Que santuário é este, pastor? O santuário celestial. Isso mesmo, ou seja, o santuário terrestre, na verdade, é uma sombra do santuário celestial. E a palavra de Deus nos ensina sobre esse estudo tão interessante que é realmente o santuário celestial. E o autor aqui da lição, ele traz aqui o contexto do livro de Hebreus, no capítulo 9, no versículo 11 ao versículo 15, do capítulo 9, no versículo 11 ao 15, aonde ali apresenta Cristo como sendo esse nosso sumo sacerdote. Ou seja, a obra de Cristo, ela é um cumprimento de sua missão, onde hoje ele intercede por nós no santuário celestial. Jesus, ele vem a este mundo e Jesus, então, ele morre, ele paga o preço pelo seu pecado e hoje ele se encontra no santuário celestial intercedendo por nós, ou seja, ele pagou o preço pelo meu e pelo seu pecado. Para que nós possamos entender um pouco mais sobre isso, nós precisamos ir no contexto do santuário terrestre. Senão eu leio ali dentro do contexto do Apocalipse e eu não compreendo nada. Eu leio ali dentro do contexto de Hebreus e eu não compreendo nada. Por isso a importância de entender que a Bíblia, ela é Antigo Testamento e Novo Testamento. Eu não posso tirar nada da palavra de Deus. Eu preciso ler ela para que eu possa conhecer realmente algumas alusões, alguns símbolos que são tratados agora no Novo Testamento. Dentro deste contexto, João ali, ele chega no livro do Apocalipse, no capítulo 4, e ele vê uma porta aberta. E dentro deste contexto, então, ele começa a perceber alguns utensílios ali que existiam no santuário terrestre. Isso mesmo, lembra-se que o santuário terrestre foi feito de acordo ao santuário celestial, ou seja, algo que já existia passa a existir agora na terra. E agora no livro do Apocalipse, João tem essa visão do santuário celestial. Quando nós vamos ali em Apocalipse capítulo 4, no verso 1, você vê ali que João ele vê uma porta aberta, e essa era a porta ali do contexto do santuário, porque ali você vai perceber que João começa a perceber alguns utensílios que existiam então dentro do santuário terrestre, como por exemplo, João ali, ele vê um candelabro do santuário em Apocalipse 1, versículo 12, o versículo 13. Ele vê a sala do trono, Apocalipse capítulo 4, no versículo 2 ao versículo 5. Ele vê ali o altar de incenso, Apocalipse 8 ali, no versículo 3. E ele vê a Arca da Aliança no capítulo 11. Ou seja, do capítulo 4 ao capítulo 8, João está ali dentro do contexto da primeira repartição ali do santuário, que era o local santo. Exatamente isso. E agora, no capítulo 11, é que entra dentro dessa segunda parte do santuário, que era o local ali santíssimo, né? Local ali santíssimo. Ou seja, e ali então, a partir do capítulo 11, nós começamos a ter referências então a essa intercessão de Cristo no santuário celestial.
celestial no local santíssimo, aonde ele intercede por nós, assim como acontecia também com o sumo sacerdote, que uma vez ao ano, no dia do Yom Kippur, ele entrava no local santíssimo e ali então ele fazia expiação pelos pecados de toda a humanidade que trouxeram ali através de sacrifícios que simbolizavam então o sacrifício perfeito de Jesus. Isso mesmo. Sei que é um assunto bem complexo e fica aqui a dica para você se aprofundar ainda mais dentro deste estudo do santuário celestial. Mas dentro deste contexto, então, você vê ali então esse tabernáculo, essa casa de Deus, essa presença de Deus, que era então o contexto aqui do santuário terrestre, que era na verdade uma alusão ao santuário celestial. E tudo que continha aqui no santuário terrestre indicava, era um tipo do antítipo, que era o próprio Cristo. Tudo levava a Cristo. Isso mesmo, o sumo sacerdote que entrava ali no local santíssimo uma vez por ano, representava então, ou seja, era um tipo de Cristo. Ele representava Cristo, o sumo sacerdote, que é falado agora no livro de Hebreus, no capítulo 9, que Jesus é o nosso sumo sacerdote e faz expiação pelo meu e pelo seu pecado. E amém, e louvado seja Deus por isso. Chegamos aqui à parte de segunda-feira sobre o Monte Sião. Quando nós vamos ali no contexto de Jerusalém, existia ali o Monte do Templo, que era o Monte Moriá, existia ali o Monte Sião, que ficava a oeste, e existia também ali no leste, né, o Monte das Oliveiras. E dentro deste contexto, então, o Monte de Sião, que é tratado aqui no contexto da lição, ele representa ali, então, esse assento do trono de Deus entre o seu povo. Assim também como o Monte Moriá, que por ser ali o Monte do Templo, também passou então a ser chamado de Monte Sião, né? De Monte Sião. É importante nós notarmos esse ponto, porque aqui o autor, ele traz agora um paralelo do livro de Salmos, no capítulo 15 e também o capítulo 24, e dentro de uma alusão ali, dentro de um paralelo com Apocalipse, capítulo 14, do versículo 1 ali ao versículo 15. Nós entramos aqui na parte do Salmos capítulo 15 e você vai perceber ali que Davi ele faz uma pergunta. E essa mesma pergunta ele faz também no capítulo 24 do livro de Salmos. E que pergunta é essa? Que diz respeito ali ao mesmo evento, ou seja, a estar ali no Monte Santo. E esse Monte Santo aqui, ele se refere à Nova Jerusalém. Só que é interessante nós notarmos que essas pessoas, então, que podem se achegar ao trono de Deus, dentro deste contexto, então, elas precisam ser íntegras e elas precisam ter, então, esse coração limpo, de acordo ali ao livro de Salmos, capítulo 15 e também Salmo, capítulo 24. Só que é interessante nós frisarmos, especialmente dentro do capítulo 24, que ali não, essa integridade, esse coração limpo, não significa uma perfeição. Isso mesmo, mas significa ali que a pessoa, ao buscar realmente Cristo de todo o coração, ao deixar que Cristo habite realmente no seu coração, ela realmente agora ela pode se tornar limpa de coração, não por obras dela, mas porque Cristo vive nela. É interessante, né, nós notarmos isso, ou seja, nós só entraremos no reino dos céus, nós só poderemos um dia estar na presença de Deus, no trono de Deus, porque Cristo vive em meu coração. E por Cristo, a graça dele viver em meu coração, ele faz com que eu me torne limpo. Ele paga o preço pelo meu pecado. Ele começa a modelar a minha vida, a mudar o meu velho eu, me tornando agora numa nova criatura. Ou seja, eu não consigo me tornar numa nova criatura por minha força. Eu só consigo através de Cristo Jesus. Louvado seja Deus por isso que a salvação realmente ela é e foi e sempre será unicamente pela graça. É interessante nós notarmos então que a única conclusão possível é que o Cordeiro nos capacita a ficar em pé no Monte Sião. Ou seja, nós só poderemos ficar em pé no Monte Sião por causa de Cristo Jesus. Dentro deste contexto, então, ali estão os 144 mil em pé no Monte Sião, porque o Cordeiro está ali presente. E devido ao Cordeiro,
eles conseguem agora então ficar em pé também no Monte Sião. Pastor, quem são esses 144 mil? Aqui é um outro assunto. Alguns vão trabalhar ali a ideia que os 144 mil ali são a grande multidão num todo. Ou seja, 144 mil seria um número não literal, um número simbólico. Outros trabalham a ideia ali que os 144 mil seria um grupo distinto. Nós não vamos entrar dentro deste assunto agora, mas fica aqui a dica para você estudar também sobre esse assunto, quem são ali, ou tentar chegar numa conclusão, talvez não concreta, mas tentar ter uma ideia de quem são realmente esses 144 mil. Mas o importante ali, o que a lição realmente quer nos trazer, é que esses 144 mil, eles estão ali habitando no Monte Santo, eles são íntegros, eles são verdadeiros, eles temem ao Senhor e eles refletem ali realmente o nome de Deus. Ou seja, somente devido à graça do Cordeiro é que o povo de Deus está em seu santo monte. Amém? Louvado seja Deus por isso e que possamos sim compreender esse ponto. Mas indo agora para a parte de terça-feira, traz agora sobre a lei em nosso coração. Ou seja, nós entendemos que só estaremos na presença de Deus, no trono de Deus, devido ao Cordeiro, ou seja, somente pela graça. Mas uma vez aceitando essa graça, a lição de terça-feira nos traz algo agora muito importante, que é a lei realmente em nosso coração. Ou seja, o remanescente ali reunido em Sião, ele tinha escrito na testa o nome do Pai e o nome do Cordeiro. É interessante nós notarmos que nome aqui, na verdade, representa o caráter. Ou seja, eu sou alguém, por exemplo, que prezo pelo meu nome. E eu falo isso para minha família. Nós devemos sempre prezar pelo nosso nome, para que as pessoas ao redor vejam em nós a presença ou, de alguma maneira, consigam enxergar a Cristo Jesus. E por isso, nós precisamos preservar ali, cuidar realmente do nosso nome. Entenderam? Ou seja, nome não é apenas ali uma palavra, mas nome está relacionado aqui no contexto de caráter. E Moisés ali, dentro do livro de Êxodo, no capítulo 33, ele quer ver ali a luz de Deus, a glória de Deus. E dentro deste contexto, se você ler ali Êxodo capítulo 33, versículo 18 ao 23, também o capítulo 34, versículo 1 ao 7, você vai ver ali que Deus mostra o seu caráter. Deus mostra ali a sua bondade ao proclamar o seu nome. E ele ali, de certa maneira, ele revela então o seu caráter. Ou seja, o nome do Criador escrito aqui, e o autor traz isso perfeitamente, ele diz assim: o nome do Criador escrito na testa do remanescente não se trata de letras escritas no corpo. Não se trata disso, e sim uma questão de ter o caráter de Deus na mente e no coração, e assim refletir na vida o seu amor e o seu caráter. Louvado seja Deus por isso. Ou seja, ao descer do monte ali, Moisés ele reflete o caráter de Deus. E aqui há algo muito importante que eu quero ler para vocês, onde Deus se descreveu a Moisés quando entregou ao seu servo uma segunda cópia dos 10 mandamentos, que é uma transcrição de seu caráter. Ou seja, os mandamentos de Deus é uma transcrição do caráter de Deus. Da mesma forma, os que têm o nome de Deus, quando nós vamos lá em Apocalipse 14, verso 1, são descritos como os que guardam os mandamentos de Deus. Apocalipse capítulo 14, no versículo 12. Ou seja, aqueles que têm o nome de Deus, eles são descritos, ou seja, aqueles que têm o caráter de Deus, eles são descritos como aqueles que guardam os mandamentos de Deus. Isso mesmo, aqueles a qual foi dado para Moisés, escrito pelo dedo de Deus, que nós encontramos em Êxodo capítulo 20. Aquelas pessoas que têm o nome de Deus, ou seja, o caráter de Deus, elas guardam os mandamentos de Deus. Quem disse isso? Apocalipse capítulo 14, no versículo 12. Amém? Que Deus possa fazer você entender da importância de compreender que a salvação ela é unicamente pela graça,
Mas uma vez aceitando a graça, aceitando esse caráter de Deus na minha vida, o nome de Deus na minha vida, eu sou obediente a Ele. Eu sigo realmente, eu reflito o que Deus pede para que eu possa realmente fazer. E, consequentemente, então, aquele que guarda os mandamentos de Deus, ele, então, tem o nome de Deus. Amém? Louvado seja Deus por isso. Chegando aqui na parte de quarta-feira, Salmo capítulo 5, aonde você vê aqui o remanescente, aonde vive uma experiência de salvação e santificação. É onde eles falam a verdade e eles se afastam do mal. Aqui é muito interessante nós entendermos, porque dentro deste contexto, então, como realmente nós estamos em Cristo. Nós precisamos entender que para estarmos realmente em Cristo, nós precisamos realmente que o nome de Deus seja escrito em nosso coração. Ou seja, que o caráter de Deus possa estar realmente no nosso coração. E o caráter de Deus, nós não podemos então ficar em silêncio, porque uma vez conhecendo a Deus, uma vez realmente tendo Cristo em meu coração, eu vou realmente refletir a sua imagem, eu vou refletir o seu caráter e eu vou de alguma maneira fazer o que Deus pede para que eu venha fazer, ser uma luz neste mundo de trevas, anunciar as verdades de Deus, anunciar que existe um Deus verdadeiro que vai voltar para nos buscar. Amém? Louvado seja Deus por isso. Aqui o contexto, uma vez que o nome de Deus é escrito em nosso coração, não podemos ficar em silêncio. O povo de Deus apresenta ao mundo uma oferta final de misericórdia, usando uma voz forte. Apocalipse, capítulo 14, no versículo 10, no versículo 7, na verdade, onde você vai ver ali esse contexto, então, dentro da mensagem dos 3 anjos, onde o povo de Deus é chamado a pregar, a anunciar o evangelho, é chamado a adorar, é chamado ali a levar a mensagem ao mundo que precisa ouvir, um chamado de Deus. Na lição passada eu usei o que Ellen White diz, que todo verdadeiro discípulo nasce no reino de Deus como um missionário. Isso mesmo, dentro aqui do contexto de Salmo capítulo 5, o remanescente ele vive então essa experiência da salvação e santificação e eles falam essa verdade a qual realmente ali se afastam de todo o mal e eles anunciam então essa verdade àqueles que ainda estão do outro lado. Ou seja, Deus nos faz um chamado. Mas eu quero trazer algo aqui para nós refletirmos. Será que o nosso coração realmente está com Cristo Jesus? Uma vez estando com Cristo Jesus, há um chamado para você. Ir e anunciar que Jesus em breve vai voltar. Será que realmente nós temos Cristo em nosso coração? Refletimos o caráter dele? É interessante nós notarmos isso, porque muitas vezes se alegramos em contar algo que acontece em nossa vida, mas se esquecemos de se alegrar em contar a maior maravilha que um dia nós descobrimos, que Jesus veio a este mundo, morreu por nós, subiu ao céu e prometeu que vai voltar para nos buscar. Essa deveria ser a maior alegria que nós deveríamos querer contar para todos os outros. Que Deus possa nos ajudar a entender isso e realmente refletirmos o caráter de Deus. A parte de quinta-feira, ensinar aos transgressores os teus caminhos. Salmo 51, um paralelo aqui dentro deste contexto, onde há uma oração de Davi. Possivelmente essa oração de Davi é quando ele foi ali confrontado pelo profeta Natã após ali o seu pecado. E dentro deste contexto, então, dentro ali do Salmo 51, há grandes lições. E que lições são essas? A primeira delas, você vai ver ali um clamor a Deus por perdão. No início do capítulo, já no versículo 1. Você percebe ali claramente esse clamor a Deus por um perdão. Depois você vai ver uma segunda repartição desse salmo, que vai ali do verso 1 ao verso 9, onde você vê um apelo para que Deus realmente apagasse a sua transgressão. Então, dentro deste contexto ali, você vê, então, esse apelo de Davi ali para Deus, para que Deus realmente apagasse, não apenas perdoar, mas apagar por completo a sua transgressão. E ali do verso 10 ao verso 19, trazendo ali a ideia, então, de uma renovação. Ou seja, não apenas me perdoe,
não apenas apague esse pecado da minha vida, mas apague num contexto de renovação, renova a minha vida, torna o meu coração um coração puro e leal a Deus, faça de mim um vaso novo. Em outras palavras, é isso que Davi está dizendo aqui, e é isso que Deus quer fazer com cada um de nós. Deus quer que você entenda que não importa o que você tenha feito, se você clamar a Deus, Deus te perdoa, porque Ele pagou o preço pelo seu pecado. Ao enviar o seu único filho Jesus para morrer na cruz do Calvário por nós, Jesus então pagou o preço pelo nosso pecado. E Jesus hoje é o nosso sumo sacerdote, Ele intercede por nós no santuário celestial. Basta eu chegar a Deus e clamar a Deus por perdão, e Deus me perdoa. Isso mesmo, mas não apenas perdoa, Deus quer renovar a sua vida para que você seja realmente um vaso novo. Amém? Louvado seja Deus por isso. As 3 mensagens angélicas estão fundamentadas no Evangelho eterno. O fundamento do Evangelho é a salvação em Jesus. É proclamado antes da adoração ao Criador da queda da Babilônia, ou da advertência contra a adoração à besta e à sua imagem. Apocalipse capítulo 14, do verso 6 ali ao versículo 9. Só que antes de Jesus voltar, Deus te chama para você anunciar e pregar sobre esse Deus verdadeiro, esse Deus de amor que vai voltar para nos buscar. Há muitos do lado de fora que precisam conhecer essas verdades. Que Deus possa te capacitar, te usar, que você possa ouvir esse chamado. E voltando à lição da semana passada, o chamado para Isaías é o chamado para você hoje também. A quem enviarei? Que a sua resposta seja a mesma resposta de Isaías. Eis-me aqui, envia-me a mim. Amém? Finalizando aqui com o estudo de sexta-feira, eu quero ler apenas a primeira parte. Os Salmos de Davi passam por uma série completa de experiência, desde as profundezas da culpa consciente e da condenação própria até a fé mais sublime e a mais exaltada comunhão com Deus. O registro de sua vida declara que o pecado traz apenas vergonha e tristeza, mas que o amor e a misericórdia de Deus podem alcançar as maiores profundidades e que a fé erguerá a pessoa arrependida para que participe da adoção dos filhos de Deus. Que Deus te abençoe a entender isso. E não importa quão longe você tenha ido, Deus te chama de volta. E Deus te chama a se achegar à sala do trono de Deus. Deus te chama para que você seja uma luz e através de Cristo Jesus você possa anunciar que Jesus em breve vai voltar para nos buscar. Que Deus te abençoe. Vamos orar neste momento? Feche seus olhos. Pai querido, obrigado, Senhor Deus, pela alegria de estudarmos esse tema tão interessante, onde faz paralelos com o livro de Salmos, Êxodo, Antigo Testamento, com o livro do Apocalipse, em especial entender que nós podemos sim se achegar ao trono de Deus, não por intermédio próprio, mas sim por intermédio de Cristo, o Cordeiro de Deus que tira o pecado do mundo. Mas precisamos realmente buscar ter Cristo no nosso coração, ter realmente o nome de Deus na nossa vida, o caráter de Deus na nossa vida, aonde realmente seremos fiéis a Ele, seremos obedientes aos mandamentos de Deus e teremos sim a convicção do chamado em nossa vida de ir e anunciar, a compreender que um verdadeiro discípulo nasce no reino de Deus como um missionário. Que Deus nos ajude a levarmos a mensagem de Cristo a este mundo que precisa ouvir e que queremos sim, ó Pai, com toda certeza que o Senhor volte e sim, se possível, em nossa geração. Em nome de Jesus. Amém. Que Deus te abençoe, que Deus te ilumine. Amém.